pastor Marco falava da cidade de Buíque. Eu e minha esposa tivemos a oportunidade de conhecer a cidade de Buíque. Eu fiquei intrigado com o nome Buíque, porque Buíque era um carro antigo, né, reverendo? Eles falaram, não, é porque o vento batia na montanha e falou assim, Buíque, Buíque. Os índios colocou o nome de Buíque no lugar, não é isso, pastor? Falou, que engraçado. Achei que alguém lá, o prefeito, tinha um carro, Buíque e tal. Vamos em homenagem ao nosso prefeito, chamar a cidade de Buíque. Não, é porque o vento batia lá nas montanhas e fazia Buíque, Buíque. Aí o nome da cidade ficou Buíque. Impressionante, né? No Evangelho de João, no capítulo 1, do verso 11 ao verso 12, querido. Olha que coisa linda. Diz a palavra de Deus, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra, nós te louvamos e agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nessa noite para prestarmos um culto de louvor e adoração a ti, que é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Louvado seja o teu nome, Senhor. Querido, faz 11 anos que nós estivemos aqui pela primeira vez. Não, faz 10 anos, foram em 2011. Obrigado, pastor. 2011, então fazem 10 anos, no mês de setembro, aniversário da igreja. E desde lá, nós temos mantido uma amizade com essa igreja que tem sido extremamente abençoadora na nossa vida. É muito difícil assumir esse púlpito e pregar nessa igreja com tantos pastores. Você atravessa o Val e encontra o Demir. Aí tem o pastor João, que deixa Pátimos e vem para Parque São Basílio. Tem o Harley, esse cara é um cometa, tem condições. Aí tem o Roberto, que não é Carlos, mas é uma brasa, mora, o pastor dessa igreja. Tem o Severino, que não tem nada de severo, é um menino. Aí juntou tudo, Severino. Então é difícil a gente pregar numa igreja dessa, mas pela misericórdia nós vamos pregar a palavra de Deus, porque Deus é misericordioso. O que acontece, querido? Eu vi uma história de um homem, um fazendeiro texano, que ele recebeu de herança um terreno imenso. Herança, gratuitamente. Recebeu aquele terreno imenso. E aquele homem, ao invés de agradecer, de ser grato por aquele terreno e tudo mais, ele só reclamava. Só reclamava, essa terra inóspita, isso não dá nada. Que coisa terrível, isso é um castigo. Ele vivia reclamando. Além da terra ser muito ruim, ainda tem um charco, ainda que nasceu um troço escuro lá, fedorento. Aí um espertalhão, chegou ao ouvido de um espertalhão, essa notícia, o cara foi lá e falou com ele, você quer vender o terreno? Claro que eu quero, isso não vale nada. O cara comprou o terreno. Pois bem, naquele terreno tinha petróleo em abundância. Aquele homem estava em cima de um terreno riquíssimo, poço de petróleo, que produzia assim, aos borbotões, petróleo. Ele estava sobre um terreno rico, mas ele não soube reconhecer de forma nenhuma. Guardado as devidas proporções, meus amados, é isto que é o papel de Jesus para o povo dele. Veio para os seus, não o reconheceram, não o aceitaram, o menosprezaram, o desdenharam. O presente imensurável de Deus, não fizeram caso de forma nenhuma. E quando João escreve o seu evangelho, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Jesus já não estava mais presente fisicamente, já tinha partido. Então João escreve o seu evangelho. Alguns falam que é 50 anos depois, 40 e tal. Os mais... Tem um grupo que fala que menos de 10 anos já tinha escrito. Bom, não interessa.
Deus não está preso dentro da temporalidade humana. Deus, para ele 50, 100, 1000 anos é um dia e tudo bem. E o Espírito Santo não precisa de tempo e ele não caduca, não esquece de forma nenhuma. Então o Espírito Santo de Deus inspirou João para escrever o Evangelho, como inspirou os demais escritores das Escrituras. Então, quando João escreve o livro dele e narra essas coisas aqui, Jesus já tinha vindo e tinha cumprido a sua missão. Qual que era a missão de Jesus? Ele tinha pregado as boas novas. Em Lucas 2, 10 e 11, um anjo chega e diz assim: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Jesus. Então Jesus veio trazer as boas novas. Um homem também que tinha uma intimidade com Deus muito grande, que vivia em oração, que vivia em jejum, que vivia buscando a Deus, chamado Simeão. O Senhor falou para ele, Deus tinha intimidade com ele: se antes de você partir, você vai ver o Salvador, viu? Se, quase que era si, quase que era sizinho, mas não era, não é Simeão, si, que Deus tinha intimidade com ele e tal. Você vai ver. E quando ele pega o menino Jesus no colo, sabe, aí ele fala: aí, Senhor, pode me recolher, porque eu vi a salvação, as boas novas. Então Jesus veio trazer as boas novas de salvação, de alegria, veio trazer a esperança no mundo. Diz o Evangelho que a região do pessoal que vivia em trevas, de repente, a luz irrompeu, e a luz é Jesus. Então ele veio trazer, anunciar as boas novas. É a missão de Jesus. Outra missão dele, ele tinha curado todas as enfermidades, veio e curou todas as enfermidades. Mateus, no capítulo 9, 35, diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Ah, tem tanto tipo de doença, física, psíquica, espiritual. Não interessa, Jesus curava todas. Certa feita ele encontra com uma mulher com uma séria escoliose, 18 anos, sofrendo, encurvada, e ele liberta aquela mulher. Ah, mas os religiosos acharam muito ruim, mas que coisa chata, logo no sábado. Oh, amado, o espírito da religião é uma coisa terrível. A religião é cheia de dogmas, cheia de exigências, de ritos, coisa que não tem nada a ver, acharam ruim. E Jesus fala: poxa vida, tem 18 anos que Satanás está oprimindo essa mulher, pô, e você está achando ruim porque eu curei a mulher? Era todo tipo de enfermidade. Uma mulher que tinha um sério problema, crise existencial, que estava lá no poço de Jacó, já estava no 6º homem, 5 foi marido, e juntou os panos com o 6º lá e tudo mais, procurando um e outro, igual mariposa em busca de luz, achando que o marido ia resolver o problema dela, mas ela tinha um sério problema de um vazio imensurável dentro dela que homem nenhum era capaz de preencher, porque todo o prazer que ela tinha era fugaz, como todo prazer é fugaz, mas quem convida Jesus para entrar, preenche os vácuos existenciais que todos nós temos. Que o dinheiro não resolve, que a fama não resolve, que reconhecimento humano não resolve, que antidepressivo não resolve. Isso tudo é cosmético, isso tudo não tem poder, é inócuo. Mas quando a presença do Senhor Jesus entra dentro de um ser humano, como disse Dostoiévski,
que Jesus é exatamente do tamanho de cada vazio de ser humano. E é impressionante. Pode ser magrinho ou pode ser obeso, não interessa, preenche os vácuos. Isso é metafísico, é de Deus, eu não sei explicar, eu sei que ele preenche, ponto final. Então ele veio com a missão de curar, curou esta mulher, nessa situação desesperadora, de corre daqui, corre dali, meio-dia buscando água, e todo mundo falava dela. Cuidado, segura seu marido, que essa aí é Maria Gasolina. Naquele tempo não tinha gasolina, é Maria Água do poço de Jacó, seja lá o que for, mas era. Ela era um perigo. E as mulheres seguravam o marido, não olha para ela não, seu. E os homens tremiam na base. E mulher, quando fica com raiva, sai de baixo. Mas ela estava tão desesperada, e Jesus começa aquele diálogo com ela, impressionante. Ela, no início, achando que era água, H2O, mas depois ela sacou que não era nada disso, era muito mais. E ela foi impactada, foi curada, saiu curada naquela tarde, começo de tarde, daquele dia no poço de Jacó. Foi tão impactada que ela deixa cântaro, deixa tudo lá, vai lá na vila dela e anuncia: arrumei um homem impressionante, não me chamou para ter uma deitada, uma noitada com ele, não, falou coisas maravilhosas, tão profundas, que me mudou completamente o meu interior, me deu sentido à minha existência. Aquela mulher nunca mais foi a mesma, porque ela teve um encontro com aquele que transforma e transtorna a vida do ser humano quando entra. Então ele estava na missão dele, curar a enfermidade, curar, libertar. É outra missão dele, libertar os cativos. Cativo de quê, pastor? Ora, o próprio Jesus, determinada feita na sinagoga, ele disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e restaurar da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Jesus encontra com um homem do espírito imundo, gadareno, né? O camarada vivia à margem da sociedade, vivia no cemitério, nu, desesperado, todo mundo tinha temor daquele homem. Sabe, o negócio era, a situação daquele rapaz não era brincadeira. E quando Jesus encontra com ele e começa a dialogar com aqueles demônios que habitavam naquele homem: como é que é seu nome aí, rapaz? Legião. Não é a Legião Urbana do Renato Russo, não, meu irmão. Era 6.000! 6.000 demônios que habitavam naquele homem. E aqueles demônios ficaram numa situação de aperto, lascado, e falou: o que vai ser de nós? A gente pode entrar no porco? Então entra, meu filho, entrar no porco, e foi uma porcaria danada caindo para o morro abaixo, e matou, foi porco para puxar de rodo, e os porqueiros ficaram muito invocados, um prejuízo violento naquele dia, viu, amado? Sai da nossa cidade, senão a gente está quebrado. Hein? Os caras já deviam ter alguém para comprar o porquinho lá para virar assado, mas aquele dia não teve, não. Eu só sei que peixe passou bem naquele dia, viu? Peixe passou bem, porque 6.000 porcos caíram lá no mar e se lascaram. Estava cativo aquele rapaz. Quanto tempo cativo? Outro que estava cativo, um menino. Quando Jesus sobe no Monte da Transfiguração com seus discípulos e tem aquela experiência maravilhosa lá de encontrar, de manifestar Moisés e Elias naquele dia e tudo mais. Quando ele desce do monte, um homem tinha levado o seu filho endemoniado, e os discípulos oraram e não conseguiu expulsar. E Jesus chega, claro, ainda falou com ele: essa casta aí, meu filho, se não tiver muito jejum e oração, não sai não, vocês estão deficitários. Jesus expulsa e pergunta, antes de expulsar, pergunta ao pai do menino: como é que isso acontece? Desde quando? Desde a infância. Ele cai, espumando no chão e tudo mais, o Espírito faz isso. E o Senhor libertou ele, aquela criança, aquele menino, aquele rapaz. Libertar o cativo.
Agora, a grande notícia disso tudo, amado, olha, a coisa mais maravilhosa do mundo, que Jesus é imutável, o mesmo que trouxe as boas novas lá no passado, que curou, que libertou os cativos, é o mesmo hoje, não mudou nada. Nós mudamos, nós somos mutantes. Jesus é imutável, continua o mesmo, não mudou absolutamente nada. Então, qual que era a missão de Jesus? Que João escreveu, ele tinha pregado as boas novas, ele tinha curado as enfermidades, ele tinha libertado os cativos, ele tinha apresentado uma nova realidade, que além dessa existência, existe uma nova existência. Certa feita, os discípulos de Jesus dialogando com ele sobre o caminho, não sei o que lá, nós não sabemos o caminho nem nada. Aí Jesus disse para ele assim, veja bem, rapazes, na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Voltarei a vós e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então Jesus apresentou uma nova realidade, que a vida do ser humano não se resume aqui e agora em você ganhar dinheiro, comprar seu carro novo, encher seu pandufo de picanha no porcão. Não se resume, existe uma outra realidade. E nós não estamos pregando uma utopia aqui, não. Nós estamos pregando o evangelho de alguém que passou pelo processo da morte e voltou, mostrando a nós que a realidade, que a vida não é viveu, morreu, misé fini, acabou. Como muitos pensam, não, existe uma outra realidade. Jesus estava sendo sentenciado com 2 malfeitores. De repente a ficha de um cai e disse, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Oh, meu amigo, hoje mesmo você vai estar lá comigo. Isso aqui é de uma grandiosidade, de uma profundidade, querido. Que se você ficar meditando só sobre essa resposta de Jesus, esse pequeno versículo, é um negócio assim imensurável. Porque o construto da religião, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa para Deus. Você tem que barganhar com Deus. Você tem que funcionar no escambo com Deus para que você possa galgar as regiões celestiais. Né? No meu tempo de espiritismo, não, você tem que reencarnar. Sabe lá Deus quantas vezes, até você se tornar um espírito puro para você fundir aí com Deus impessoal por esse universo afora. Mas Jesus deixa claro para aquele homem que era malfeitor, persona non grata na sociedade, mas que reconhece a deidade de Jesus, reconhece a necessidade de um mediador. Naquele momento a ficha dele caiu, o outro, a Bíblia não fala nada, eu sei que ele não arrependeu-se, mas esse rapaz nem pede para adentrar na glória, ele pediu só para lembrar, e Jesus garantiu ele a vida eterna. Não, meu jovem, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então Jesus apresentou uma nova realidade, e o irmão Paulinho, alguém conhece o irmão Paulinho? O apóstolo Paulo, é porque ele é meu íntimo, por isso que é Paulinho, gente. O que Paulinho disse? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ah, se o seu projeto de vida é só aqui e agora, meu amado, você é infeliz. Mas a coisa transcende o aqui e agora. Esse nosso Deus maravilhoso foi preparar lugar. Falou, não, aonde que eu estiver, vocês vão estar comigo também. Outra missão de Jesus, ele veio para sofrer, tinha sido ultrajado, caluniado, desdenhado, perseguido, confrontado, rejeitado. Isso aconteceu por acaso? Pegou Deus de surpresa? Foi algo randômico?
fortuito. Não. Tudo estava planejado. Ele tinha sido sacrificado antes da fundação do mundo. E mais de 700 anos antes, Isaías diz o seguinte: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Então isso já tinha sido planejado, todo esse sofrimento de Jesus, toda essa humilhação que ele sofreu. A gente já parou para pensar? Eu não serviria para ser Jesus nem um minuto, que eu acabava com a raça humana. Todo o poder que ele tinha, quando eu estava desenhando, me humilhando, eu fazia assim, esse caía morto. Fazia, caía mais 10 do lado de lá. Então, louve a Deus, assim, Senhor, obrigado, porque o pastor André não é o Jesus. Falei no Espírito, não precisa falar agora, fala no Espírito. Muita gente falou, estou sentindo igual. Rolou uma sintonia aqui, gospel, que muita gente falou. E é isto, amados. É isto. Ele tinha o poder, não precisava de ter submetido a isso. Certa feita, ele não falou, se eu quiser, eu mando descer a legião de anjos e tudo mais. Mano, eu não vim isso, eu não vim para dar vida e vida em abundância. Eu não vim para destruir o mundo, não, mas para salvá-lo. Isso estava incutido em sua missão, apresentar uma nova realidade. Outra da missão que ele cumpriu, a sua ressurreição. Amados, queridos irmãos, Parque São Basílio, Igreja Batista maravilhosa, se Jesus não tivesse ressuscitado, meu irmão, nós estaríamos perdendo tempo aqui agora. Seria mais um religioso. A gente ia lá no túmulo de Jesus, acendia uma vela, oh Deus, ilumina o caminho de Jesus. Mas não precisa, porque Ele é a luz. Como que você vai acender vela para quem é a luz do mundo? Não tem condições nenhuma, de forma nenhuma. Mas assim, impressionante que os seus discípulos, nenhum acreditou na sua ressurreição. Porque se tivesse acreditado, meus amados, ele não falou que ressuscitaria no domingo? Era para a galera toda estar lá na porta do túmulo, olhando no relógio. Não tinha relógio não, né? Um relógio do sol. Daqui um pouquinho ele vai sair. Está quase. Não tinha ninguém, nobody. Não tinha ninguém, meu amado. E as irmãs, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Joana, o que as mulheres fizeram? Pegaram o porquinho, elas tinham uma economia, eu sei disso, fazia economia do porquinho, quebrou o porquinho, pegou as dracmas, o dinheiro, foi lá, comprou aroma. Vamos dar um cheirinho no corpo dele, né? 3 dias já deve estar, sabe como é que é, né? Deve estar com um cheirinho meio ruim, tá? E vão para lá, levando aroma, bálsamo, cheirinho, produto da Avon. Não, isso não tinha não. Não, levando tudo para lá. Aí o anjo, bem tranquilo. E aí, meninas, tudo bem? Beleza, não está muito bem não. Então, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Oh, gente, que coisa maravilhosa. Se Jesus não tivesse ressuscitado, seria vã completamente a nossa fé. Totalmente. Se ele não tivesse ressuscitado, nós seríamos apenas e tão somente mais uma religião dogmática, ritualística, adorando uma entidade. Ele contando as façanhas do passado. Ele era tão bom, né? Mas morreu, né? Morreu. Hoje quem tem dinheiro paga uma graninha boa, vai lá em Jerusalém para ver um buraco vazio. Se eu tivesse condições, eu ia, por causa da cidade histórica. Eu não estou menosprezando as pessoas que fazem essa turnê para lá, não. Deve ser bacana você trilhar os caminhos que Jesus passou, tudo bem. Mas você vai ver buraco vazio. Aonde que ele estava? É aqui, ele descansou um pouquinho e vazou. Está vivo. Está vivo! Por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive?
A ressurreição de Jesus é a nossa segurança, querido. Que nós podemos até passar pelo processo de morte, mas vamos ressurgir novamente, porque Ele vivo está. Tem até um hino que diz, porque Ele vive, posso crer no amanhã. É a nossa garantia, nosso certificado de garantia. Eu tenho uma música que chama certificado de garantia, ele é o certificado de garantia. O túmulo vazio é a prova cabal que Ele está vivo e que o cristianismo difere de todo mundo. Quem gosta de Maomé vai lá ver o túmulo dele. Quem gosta de Buda vai lá na Imazra, diz que está por lá de lá. Quem gosta de Kardec vai lá na França, está lá os restos mortais dele. Mas quem segue Jesus vai fazer turnê em Israel e vai dar um banhozinho lá no Mar Morto, onde que não afunda, né? É um lugar que serviria para mim, porque eu nado igual machado sem fundo. Então eu tenho vontade de ir lá no Mar Morto, porque é o único lugar que eu vou flutuar. Eu vou tentar afundar e diz que não afunda porque o tanto de sal que existe ali é um negócio... Eu não sei se procede. Procede, reverendo? Procede, né? Então, Ele está vivo. Sabe, nesse versículo que nós acabamos de ler, eu percebi 3 coisas de suma importância. Primeiro, a providência. O texto tem a providência. Deus toma a iniciativa de salvar o homem. E isso aconteceu desde o princípio, lá no Éden. Quando o homem peca, o Senhor sacrifica um animal e faz veste. Então sangue foi derramado para que a gente pudesse viver. Já estava apontando para o futuro. Em Gênesis 3,15 o Senhor diz, porém inimizade, falando com a serpente, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Então Satanás feriu o calcanhar de Jesus, mas Jesus pisou na cabeça do bicho e esmagou. Deuteronômio 18, Moisés já estava dizendo, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, e teus irmãos semelhante a mim, a ele ouvirás. Ele não estava falando de Josué, não, ele já estava projetando para frente, sabe, da missão dele em relação à missão de Jesus, que é infinitamente superior, não tem dúvida nenhuma. No sacrifício também, quando Abraão leva o seu filho para ser sacrificado, ali pronto para sacrificá-lo com o cutelo na mão, o menino, papai, onde está o cordeiro? Deus proverá. E Deus interveio. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele passou, João Batista estava com 2 discípulos. E Jesus passou, e João Batista apontou aqui, eis o Cordeiro de Deus. Ué, João, não é você, não? Não, é ele. Bye, bye, João. E ó, vazou atrás de Jesus, João ficou na mão. Porque ele sabia o papel dele. Hoje tem pastores pegando a laço as ovelhas de outros apriscos. Vai para a minha igreja, irmão. O meu piano é Yamaha. Você está tocando com aquele Cassiotone, aquele mais antigo do que o pé da serra. Vai para a minha igreja. Uma coisa boa. O fogo desce. Vai para lá. Pastor Valdemir, você já viu o pastor Valdemir? Pastor Valdemir, lá se bateu o pastor Irani que é fogo puro. Aquele homem bota fogo na igreja, vamos para lá. Se a gente sofresse da síndrome de João Batista, convém que ele cresça e eu diminua. Ele é o Cordeiro de Deus, não eu. Na verdade, vou ir mais fundo com você. Nem para desatar as sandálias, correr da sandália dele, eu presto. Você acredita nisso? Nós, João Batista, então você está muito para trás. Né? Isso mesmo. Bye, vai embora. Providência. Deus toma a providência de salvar o homem. Eu disse que lá no início foi derramado sangue, né? No livro de Hebreus 9, 22, diz assim, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão de quê? De pecado.
Se Jesus não tivesse derramado o sangue impoluto dele em prol da nossa vida, nós estaríamos lascados, meu irmão. Perdido, mas ele derramou. Então, providência, outra coisa, expansão. Você percebe nesse texto? Em Atos 10, o anjo vai até Cornélio. Então, veio para os seus. Não quer não? Vamos expandir essa coisa. Você vê lá no capítulo de Atos 10, o anjo vai até Cornélio e diz para Cornélio. Cornélio era um camarada que buscava Deus, dava esmola, estava sempre ali buscando a Deus. E tudo, e Deus ouve oração. Deus é tão bom que ouve oração até de crente. Como ele é bom. Ouviu a oração de Cornélio. E o anjo vai lá e aí, Cornélio, tudo bem? Tudo bem, assustou e tal. Aí, suas orações, a sua esmola subiu até Deus. Manda chamar o Pedrão. Pedrão vai te dar o toque das coisas de Deus. Eu gostaria, mas não tem esse privilégio. Pedrão tem. Então, o privilégio de pregar o evangelho não é a anjos a mim, é a mim, a você. É como o pastor Marcos falou aqui, de pregar o evangelho, pregando o evangelho pelo sertão afora, e pessoas espalhadas pelo mundo pregando o evangelho. Privilégio. E tem crente que acha isso que é um peso. Tem que pregar o evangelho. Você é privilegiado, meu irmão. Se você tem saúde, se você tem as pernas, se você tem um raciocínio e tal, prega o evangelho. Porque é privilégio, não é um peso sobre a sua vida, não. Você é privilegiado. Então Pedro vai lá e prega o evangelho para a turma. Não, os seus não quiseram. Vamos expandir isso. No primeiro sermão de Pedro, tinha gente de toda raça e etnia. E o mistério, naquele dia, Pedro pregando, talvez aramaico, reverendo. Pode ser, né? Aramaico, e todo mundo entendendo e glorificando a Deus. Expandiu a graça, expandiu a salvação. Não ficou confinada a um território, nenhuma etnia. Deus expandiu. E houve mais de 3.000 pessoas que aceitaram o evangelho naquele dia de bom grado. Paulinho também, nosso irmão Paulinho, Gálatas 1:16, ele diz assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne ou sangue. Paulinho caiu do cavalo e saiu pregando o evangelho. Não, ficou um tempo, é claro, assimilar ali e tudo, mas assim que ele estava apto, ele, para pregar o evangelho, esse homem fantástico, mais da terça parte do Novo Testamento, tudo Paulinho deixou para a gente, inspirado pelo Espírito Santo. Ele, em Atos capítulo 13, verso 46, ele disse assim: então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria a vós outros que em primeiro lugar fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que as rejeitais e a vós mesmos julgais indigno da vida eterna, aí que nós voltamos para os gentios. Aí no verso 48 diz assim: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Então a expansão está no texto, e por último está a decisão, que Deus não força absolutamente ninguém a aceitá-lo. Pessoa que deliberadamente diz: eu aceito, e contando com a misericórdia de ser aceito pelo Senhor. Porque tem gente que acha que está fazendo um favor. Eu vou aceitar Jesus, tadinho de Jesus, está tão triste, tão solitário. Vou aceitar ele, né? Para não ficar tão solitário. Passa amanhã, meu irmão, me ajuda. Jesus não precisa de nenhum de nós, não. Então, é uma decisão. Quem toma essa decisão torna-se filho de Deus. Você já viu gente por aí dizendo:
à torta e à direita, eu também sou filho de Deus. Segundo as Escrituras, não. Você reconhece o senhorio de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Não, mas eu sou filho de Deus. Não, você é criatura de Deus, meu irmão. Santos Dumont é pai da aviação, mas o avião não é filho de Santos Dumont, não, é criação. 14 bis. É filho de Santos Dumont? Não. É uma criatura. Ele desenvolveu esse projeto. Então, quem não faz uma decisão ao lado de Senhor Jesus, não transforma nunca em filho, vai sempre ser uma criatura. Mas é um ato de decisão. Ele veio para os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, ele dá o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aí, eu arremato com Atos 4,12, e não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro. Nossa, mas a mãe de Jesus é tão boazinha assim. Ela disse, a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Reconheceu o senhorio do Filho sobre ela. E era tão esperta a Maria, que ela disse, fazei tudo que ele vos mandar. Não eu. O que ele vos mandar, vocês fazem. Não eu. Understand me? Ele. Fazer tudo que eles mandaram. Não eu. Não há salvação abaixo do céu. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ponto final. Então Israel estava sobre um terreno inóspito, cheio de ervas daninhas, pedregoso, com um líquido mal cheiroso lá saindo do charco dos pântanos, e não perceberam que estavam sobre um tesouro incalculável. E até hoje tem judeu esperando o Messias. Mas ele já veio, cumpriu cabalmente a sua missão, ascendeu aos céus e nos prometeu voltar. E se ele não voltar, enquanto nós estivermos por aqui, não tem problema. Na hora que a gente for, ele está voltando para encontrar com a gente, ponto final. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor, nós te adoramos, te louvamos, agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque tu és o nosso Senhor, tu és o Salvador, tu és as boas novas, tu és aquele que liberta os cativos, continua, porque tu és imutável, tu és aquele que trouxe uma outra realidade de esperança, que a vida não se resume aqui agora, tu és aquele que cura todas as enfermidades, usando médico, remédio, usando oração, e se o Senhor não quiser curar, também não tem problema, tu és soberano, Pai, a vida é do Senhor, o Senhor nos deu, no dia que quiser tomá-la, o Senhor toma, ponto final. Tu és imutável mesmo ontem, hoje, para todos sempre. Obrigado. Obrigado, Deus querido, pelo presente que tu nos deste, porque o Senhor amou esse mundo tão pecador, tão falho, de tal maneira que envia o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado, papai, em nome de Jesus. Amém.